Pastor Celso Godoy, vou convidá-lo a estar aqui. Pastor Celso é um amigo já de algum tempo. Ele é casado com a irmã Rai. A irmã Rai não está aqui essa noite porque ela sentiu-se mal e por isso não pôde acompanhá-lo. Ele é nosso missionário na Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, alguém que tem sido usado exatamente no trabalho de evangelização e missões. Ele que tinha tudo para não estar aqui, tinha tudo para estar morto pela vida que viveu, mas Deus o retirou do reino das trevas e o trouxe para ser um proclamador dessa mensagem cheia da compaixão de Deus, mensagem do Evangelho Santo, que nos conduz aos céus. Eu queria orar nessa hora. Eu queria que você, nesse momento, se colocasse diante de Deus. Pense na sua vida, mas pense em Jesus, que deu a vida para você. Deus, nós estamos aqui. E nós suplicamos ao Senhor que, durante esse tempo de ministração da Tua Palavra, que o Senhor, com clareza, fale ao coração de cada um de nós. Abençoa o Teu filho, pastor Celso Godoy. Dê a ele aquela unção do Teu Espírito, para que com intrepidez, com autoridade, ministre o Teu recado ao coração de cada pessoa aqui essa noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Alegria em estar aqui, no Espírito Santo, uma terra que tanto amo, em especial em Vila Velha. Sou cidadão vilavelhense, né? E amo muito este lugar. Aqui vivi 16 anos da minha vida, aqui eu estive edificando a minha família, a minha vida cristã. Aqui fui ordenado, aqui fui para o seminário, enfim, eu tenho uma história bastante grande neste lugar. Atualmente estou no Rio, porque Deus me mandou para lá e quem pode manda, quem tem juízo obedece, né? E a gente foi, tanto eu quanto a minha esposa e meu filho caçula, minha filha Esther. Ela ficou aqui no estado. E, em especial, nesta igreja que nós já tivemos algumas experiências gostosas, o início do Jaburuna, por exemplo, e outras tantas experiências que tivemos aqui nesse lugar. Feliz em ver meu amigo ali, o Emerson, falando com a Dani. Já trabalhamos juntos na vara da infância e da juventude aqui durante muitos anos, acho que 13 anos nós trabalhamos juntos e, para minha alegria, ele era um entre outros dos que estavam ali naquele encontro, né? E outros amigos também, colegas, que nós vimos por ali. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para nós desta noite, e eu gostaria de compartilhá-la, e ela está ali no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, o capítulo de número 23. E os versículos, nós leremos o versículo 33, e depois do 39 ao 43. Você pode me acompanhar na leitura, eu vou ler o 33 e depois eu vou pular para o 39. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez.
e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Palavra de Deus para o nosso coração. Um dos momentos mais dramáticos da história da humanidade. O momento em que o próprio Deus encarnado paga o preço que nós deveríamos pagar por causa dos nossos pecados. Momento que, muito embora triste, muito embora tenebroso em todo o seu desdobramento, é um momento que significa muito para todos nós. E naquele momento da crucificação, eu consigo visualizar toda uma humanidade, juntos, simbolizados naqueles 3 homens que são crucificados naquele mesmo lugar, naquele dia. E eu queria falar um pouco, nos minutos que me são permitidos, sobre aquelas 3 cruzes. 3 cruzes, erigidas no Monte do Calvário, no monte chamado Caveira. 3 cruzes que definem o destino da humanidade. Em uma daquelas cruzes, na primeira cruz, está preso um malfeitor. Na segunda cruz, ao meio, nós temos outro sendo crucificado, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E à direita, mais um homem cumprindo a mesma pena que foi imposta aos outros 2. Mas existem algumas coisas que são interessantes, que nós podemos tirar desse momento e aplicar na nossa realidade, no nosso contexto, a fim de identificarmos se nós, de fato, somos parecidos com um dos 3 que estão sendo crucificados naquele momento. E eu acredito que todos nós podemos nos enquadrar naquele ato da crucificação. Se não, vejamos. A primeira cruz tem um homem que, segundo o versículo 39, é um malfeitor que está ali blasfemando da pessoa de Cristo. Aquele homem, ele vai morrer nas próximas horas, como os outros 2. Mas ele vai morrer no pecado. Na primeira cruz, o homem crucificado é um homem que morre no pecado. Ele questiona Jesus Cristo e blasfema contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. É um homem que, mesmo estando no momento angustiante de vida, e ele sabia que não iria durar mais do que algumas horas, porque todos aqueles homens, os 3, haveriam de morrer antes do pôr do sol, e ele sabia disso. Mas ele tem uma postura um tanto quanto arrogante, mesmo sabendo que está morrendo, mesmo sabendo que não tem muito tempo de vida. Ele tem uma postura arrogante, murmuradora, diante daquele que está ao seu lado, Jesus Cristo. E certamente aquele homem, como todos os outros que estavam naquele quadro fatídico, naquele cenário, sabiam da história de Jesus. Mesmo aqueles que o crucificaram, acompanharam a história de Jesus durante os 3 anos em que ele desenvolveu um ministério, uma vida sacerdotal na terra. Um homem que curava, um homem que
caminhava com as pessoas carentes, um homem que salvava, um homem que ministrava paz, um homem que ministrava bênção. Mas mesmo sabendo disso tudo, aquele homem que está na primeira cruz à esquerda, tem uma postura um tanto quanto arrogante, uma postura de incredulidade, uma postura de quem enfrenta o próprio Deus, mesmo estando no momento mais difícil de sua vida. Quantos de nós somos exatamente como aquele homem? Pessoas arrogantes, pessoas incrédulas, pessoas que não se dobram, pessoas que afrontam a Deus, mesmo quando vivem em situação difícil na vida. Dentre as funções que desempenho na Junta de Missões Nacionais, uma delas é a gerência operacional do Ministério Cristolândia no Brasil. Nós temos no Brasil hoje 34 unidades de Cristolândia funcionando em 7 estados. Nós temos cerca de 150 missionários e voluntários que trabalham diretamente neste projeto. Atualmente temos 1.100 pessoas internadas e quem não sabe o que é Cristolândia é um projeto que atua diretamente nas cracolândias do nosso país, nos focos. E mesmo estando neste trabalho de resgate, de restauração, quantas vezes nós encontramos nas ruas pessoas que estão vivendo numa situação de miséria absoluta, que afrontam a mensagem de paz que nós levamos. Alguns dos nossos missionários já foram agredidos, já tomaram pedrada, alguns já tiveram que correr em situações inusitadas. E muitas pessoas vivem exatamente como aquele homem, e tal qual aquele homem naquela cruz, vão morrer no pecado, porque não se dobram diante de Deus, mesmo no momento da adversidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não seja você essa pessoa. No momento de adversidade é o momento em que devemos buscar a Deus, sim. Devemos colocar a fé em alguém que pode de fato fazer alguma coisa pela nossa vida, por nossa vida. Me lembro quando me converti, estava dentro de uma penitenciária, cumprindo pena. E eu não tinha nenhuma expectativa de vida. Mas aquela penitenciária, no dia 21 de junho de 1988, há 27 anos atrás, eu entendi que eu precisava deixar de afrontar a Deus. Eu decidi que eu precisava deixar de ser incrédulo e precisava mudar a minha postura arrogante. Entendi que eu precisava me dobrar diante de Deus, e me dobrei diante de Deus. E hoje, 27 anos depois, Deus tem guardado a minha vida. Muitas lutas, muitas coisas difíceis na vida, antes e depois de me encontrar com Cristo. E isso é bom que saibamos que não é o encontro da lâmpada de Aladim. Você não vai esfregar uma lâmpada e de um dia para o outro você vai estar com todas as questões de sua vida resolvidas. Você precisa caminhar com cada uma delas e Deus vai interferir naquelas coisas que você mesmo não pode interferir. Mas o desdobramento da nossa vida faz com que nós entendamos o tanto quanto Deus nos ama. Deus ama cada um de nós. Eu vejo esses casais, fizeram encontros de casais durante estes dias. Alguns talvez ainda nem tenham uma caminhada com Deus em termos de religião, de um compromisso maior, mas o fato de você ter sido convidado para estar nesse grupo demonstra o tanto quanto Deus o ama. Demonstra o tanto quanto Deus deseja investir na tua vida, mesmo que outras pessoas achem que você não tem
nenhuma saída. Você precisa acreditar que Deus pode mudar a tua história. Aquele primeiro homem preferiu morrer no pecado. E morreu. Algumas horas depois ele já não existia mais. E levou consigo para a sua tumba toda a sua arrogância, toda a sua incredulidade. Levou consigo toda a sua postura maligna que ele carregou durante toda a sua vida, porque preferiu não se dobrar a Deus. Ele morreu no pecado. O segundo homem que eu quero destacar aqui, que também morreu naquele mesmo dia, naquele mesmo cenário, naquele mesmo tempo, foi o outro que estava à direita de Cristo. A tradição diz que o nome dele era Dimas. Não existe base bíblica para falar, assim como a tradição diz que o nome do outro era Barrabás. Eu não sei o nome nem de um nem de outro. E o que importa aqui não é o nome do cidadão, é a sua postura. Assim como o primeiro morreu no pecado, o segundo ele morre para o pecado. O primeiro morreu no pecado. O segundo morreu para o pecado. Vejamos a postura desse homem. Então, logo o primeiro malfeitor apresentou o seu argumento, desafiando a Cristo. O segundo diz a ele: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Eu vejo algumas situações nessa fala desse homem que me deixam impressionados, me deixam impressionado, principalmente com tudo aquilo que eu aprendi sobre vida cristã e o início do nosso relacionamento com Deus. A primeira coisa que eu vejo aqui é que esse homem, ele reconhece o seu estado pecaminoso. Preste atenção. Este homem, ele reconhece o seu estado pecaminoso. No versículo 41 ele diz assim: nós estamos aqui porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Olha a diferença de postura do primeiro crucificado. Ele reconhece que é um pecador, e esse é o início de uma caminhada com Deus, o reconhecimento, sem arrogância, com uma postura de humildade. Reconhece que ele é um pecador, que ele precisa de Deus, e não é só porque ele está naquela situação, com as suas mãos presas numa cruz, porque Cristo também está na mesma posição, mas ele entende que ele sim é pecador. Ele reconhece a sua situação, e mais do que isso, ainda no versículo 41, ele confessa o seu estado. Ele reconhece e confessa. Esses são passos que são importantes para a nossa relação com Deus. No versículo 40, ele se arrepende. Nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. Ele dá um sinal de arrependimento. Eu estou aqui porque eu mereço. Mas você não vê, você não percebe, falando para o outro. Qual é a situação que estamos vivendo? Ele dá um sinal de arrependimento, ele confessa, e aí então ele demonstra a sua fé, quando busca em Cristo a salvação para a sua vida. Versículo 42, acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele está fazendo uma confissão pública diante de Deus, a pessoa de Cristo, reconhecendo o seu pecado, se arrependendo do seu pecado, confessando o seu pecado, e agora com fé, porque precisa ter fé,
Vejam que ele está falando com alguém que está na mesma situação que ele, crucificado, com as mãos presas numa cruz, condenado a morrer naquela noite junto com ele e com o outro que ali estão. Mas a sua postura de fé é tremenda, é algo sobrenatural. Nós precisamos ter fé, e fé é exatamente isso, querido. Fé é você acreditar em alguma coisa que você não está vendo, mas que você sabe que existe. Isso é fé. Se você pode ver, não é fé. Se você não consegue ver e você tem convicção de que aquilo pode acontecer, isso é fé. Quantos de nós vivemos em situação dramática de vida? Quantos de nós vivemos em situações das quais imaginamos que não tem mais jeito? Quantas vezes na nossa vida pensamos em desistir? Eu conheço um pastor em São Paulo, e esse pastor, ele durante muitos anos, ele trabalhou na área de dependência química, que é a minha especialidade também. E ele trabalhava cuidando de pessoas, mas em determinado momento a sua vida ele começou a sentir o peso do seu ministério e deixou que o diabo colocasse uma cunha numa das brechas que ele abriu. E o diabo, ele é astuto, ele abre uma brecha, coloca uma cunha e todos os dias ele dá uma marteladazinha ali, para que aquela brecha possa aumentar. E esse pastor, um belo dia, um triste dia, levantou pela manhã, pegou seus documentos, pegou a chave do seu carro, colocou sobre a mesa, saiu de casa, e a partir daquele dia, até ser resgatado nas ruas da Cracolândia de São Paulo, ele ficou 7 anos, à própria sorte. 7 anos, vivendo no mundo das drogas, abrindo mão de tudo aquilo que ele sempre creu, porque lhe faltou fé no momento mais difícil de sua vida. Glória a Deus, porque esse homem foi resgatado, hoje foi reconduzido ao ministério pastoral, e é auxiliar de uma grande igreja dentro de São Paulo. Mas quantos de nós passamos por momentos assim? Quantos de nós que às vezes sequer temos ainda uma responsabilidade maior com Deus, no momento apropriado de nos dobrarmos diante de Deus, ao invés de fazer o que este homem fez, morrer para o pecado, preferimos morrer naquela condição, morrer no pecado como o primeiro homem. Deixa eu dar um conselho para você. Dobre-se diante do Senhor, como esse homem. Se arrependa. Reconheça o seu estado pecaminoso, confesse os seus pecados e busque a salvação em Cristo, através da fé que lhe é dada gratuitamente por Ele. Glória a Deus. A humanidade pode se identificar como um destes dois crucificados, mas existe o terceiro. O primeiro, ele morre no pecado. O segundo, ele morre para o pecado. E o terceiro agora, ele morre pelo pecador. Glória a Deus. O terceiro crucificado é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso, que abriu mão de sua majestade para viver conosco na terra. Jesus foi 100% homem durante 30 e poucos anos. Jesus foi 100% homem desde o momento que nasceu até o momento que morreu. Ele não abriu mão da sua humanidade, porque Jesus estava carregando sobre si. E naquele momento da cruz, ele consolidava esse projeto de vida, carregando sobre si o pecado de toda uma humanidade. O meu pecado, o seu pecado,
Jesus, ele morre pelo pecador. Uma coisa que me deixa impressionado quando eu vejo a cena da crucificação é que mesmo na hora da morte, Jesus está entre dois malfeitores, com os braços abertos, como que demonstrando com a sua postura que está pronto para abraçar todos aqueles que desejam, tal qual o homem que foi crucificado à direita, morrer para o pecado, para ter uma vida com ele. E quando Jesus ouve a fé daquele homem, do segundo crucificado que citamos, quando Jesus ouve o apelo daquele homem, a resposta dele impressiona. Ele não disse, eu vou pensar no seu caso. Ele não disse, vamos estudar a sua proposta e daqui a algum tempo você saberá o que pensamos a esse respeito. Ele não disse não, muito embora aparentemente aquele homem merecesse receber um não. Ele estava sendo crucificado, era um criminoso. Mas Jesus olha para ele, e eu imagino aquela cena, e diz para ele poucas palavras. Diz assim, olha, vou te dizer uma verdade agora. Ainda hoje, você estará comigo no paraíso. A receptividade de Jesus é imediata. A receptividade de Jesus é algo que não dá para entender, a não ser que você tenha o conhecimento do propósito de Deus na Bíblia, e aí então você vai perceber o quanto Deus deseja nos abençoar. Hoje ainda, você estará comigo no paraíso. Quando nos dobramos a Deus, Deus considera as nossas orações. É claro que nem sempre Deus vai nos responder com um ok. Algumas orações talvez Ele nos dê um não. Isso é bíblico. O grande Paulo, segundo a palavra de Deus, orou a Deus 3 vezes pedindo a Deus que lhe tirasse um espinho na carne. E a resposta de Deus para ele foi, não. Minha graça te basta, não vou tirar. Abraão pede um filho a Deus e Deus fala, vou lhe dar, mas não é do seu jeito, você vai ter que esperar um pouquinho. E Abraão esperou 25 anos para ter esse filho. Nem sempre a resposta de Deus é do jeito que queremos, mas uma coisa é certa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A resposta de Deus para nós é a melhor que podemos receber. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E eu quero caminhar para o final dessa minha breve reflexão. Toda a humanidade. Morrer pelo pecado, ninguém mais pode morrer. Esse ministério é exclusivo do Senhor Jesus. Agora nós podemos escolher morrer para o pecado ou morrer no pecado. Se eu decido morrer para o pecado, eu preciso assumir um compromisso com Deus. Preciso fazer tudo aquilo que aquele cidadão fez. Eu preciso reconhecer o meu estado pecador. Eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso confessar a Deus, buscar em Jesus a minha salvação e sobre Ele exercer a minha fé. Esse é o caminho. Mesmo trilho que se segue hoje para termos um norte na vida. Ou podemos morrer no pecado. Podemos questionar a Deus como aquele moço questionou. O Senhor não é Deus? Então me faça acreditar, pronto. O Senhor não é Deus? Então muda a minha situação. Por que o Senhor deixou que isso acontecesse comigo?
Deus está pronto para honrar a nossa decisão. Ele nos dá esse direito. Ele não nos obriga a tomar uma decisão que não seja a nossa decisão. E quando você toma a decisão certa, você recebe de Jesus a mesma resposta que aquele moço que estava à direita recebeu. A certeza de que vai viver com Deus para sempre. E mais do que isso, naquele caso não tinha muito para ser feito, porque o cabra já estava morrendo mesmo. Mas se ele ainda tivesse uma anistia e saísse daquela cruz, provavelmente a vida daquele ladrão teria sido mudada, como a minha foi. 27 anos, e graças a Deus, Deus mudou a minha história. Tem mudado a cada dia. Se tivesse morrido no dia da minha decisão, ainda assim eu tenho a convicção que eu estaria com Deus para sempre. Mas como Deus prolongou um pouquinho os meus dias na terra, e não faltam muitos, eu vou morrer com 120, faltam 70 ainda. Todos estes anos, com a graça do Senhor, estarei na presença do meu Deus, porque Ele me garantiu isso. Eu queria convidá-la a fechar os seus olhos agora. E eu gostaria que você pensasse nisso que você ouviu, uma singela mensagem. Não é uma explanação teológica, muito embora ela tenha alguns princípios teológicos importantes inseridos nela. Mas uma reflexão para você pensar na sua vida. Como é que vai a sua vida? Como é que vai a sua história? Você está mais para aquele bandido da esquerda que preferiu negligenciar Jesus mesmo na hora mais difícil da vida? Ou você está disposto a tomar a posição, a tomar a decisão que o da direita tomou? Começar uma nova vida. E começar uma nova vida é fácil, porque Deus nos garante essa vitória. Ele disse: alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas, elas se passam e tudo se faz novo. Mas precisamos tomar a nossa decisão, essa é uma decisão de cada um. Aqueles dois homens tiveram o direito de tomar a decisão e ambos poderiam ter tomado a decisão correta, mas um preferiu não tomá-la. A história do homem muda quando Deus entra na vida dele. Não precisa ter sido bandido para ter uma situação como essa. Uma pessoa normal, uma pessoa comum, também precisa tomar essa decisão para viver com Deus. E eu queria desafiar vocês aqui nesta noite. Eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei se você já tem uma relação com Deus. Eu não sei se você já confessou os seus pecados diante de Deus. Eu não sei se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo. Mas eu quero desafiá-la a começar uma nova vida a partir de hoje. Eu quero desafiá-la a começar uma nova vida a partir de hoje. Uma vida de paz, uma vida de graça, uma vida na presença do Senhor. E Deus está fazendo a parte dele, permitindo que nós estejamos aqui falando a esse respeito. Agora você precisa fazer a sua parte, fazendo exatamente o que aquele ladrão da direita fez, clamando a Deus para que Ele lhe garanta a vida e vida em abundância. Entre nós aqui nessa noite, quantas pessoas gostariam de entregar a vida a Jesus? Pastor, eu confesso que eu preciso fazer isso. Eu não sou igual aquele ladrão, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz coisa tão ruim na minha vida, mas eu quero viver uma vida com Deus. Chega de ficar longe de Deus. Eu quero assumir um compromisso com Deus e confesso que eu sou um pecador.
que Ele precisa entrar na minha vida e mudar a minha história e me dar uma nova vida, uma nova esperança, uma nova caminhada com a minha família, uma nova caminhada na minha vida em todos os aspectos. Eu quero fazer isso e vou demonstrar isso agora, levantando uma de minhas mãos. Levante sua mão se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Mostre o quanto você deseja entregar a sua vida a Jesus hoje. Levante sua mão e pode baixar a seguir, que eu quero orar por você. Deus abençoe você, querido. Pode abaixar a sua mão. Mais alguém? Levante sua mão agora. Diga: eu quero. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Mais alguém? Eu quero e vou entregar a minha vida a Jesus. Eu quero que Jesus seja o dono da minha família agora. Eu quero que Jesus seja o dono do meu negócio. Eu quero que Jesus seja o dono do meu dia a dia, da minha história. Eu quero que Ele mude a minha história. Eu preciso caminhar com Ele e quero me entregar a Ele. Levante a sua mão agora. Diga assim: eu quero. Deus abençoe lá atrás. Mais alguém? Deus abençoe você, querida. Mais alguém? Mais alguém? Levante sua mão. Vamos ficar todos de pé. E eu quero concluir a minha fala fazendo um desafio. As pessoas que levantaram a mão, por gentileza, eu gostaria que vocês viessem aqui à frente, que eu quero orar com você, sem nenhum constrangimento. Pode sair do seu lugar e vir. E enquanto os irmãos cantam uma canção bonita, eu quero pedir para você que é crente, exerça agora o seu ministério evangelístico. Você vai olhar para a pessoa do seu lado e vai dizer assim para ela: você quer ir? Se você quiser ir, eu vou com você. Vá até ela agora, uma pessoa que você sabe que talvez precisa vir, queira vir, e diga assim: você quer ir, eu vou com você. Pegue na mão dela, traga ela até aqui. Enquanto cantamos, essas pessoas irão. Aquele jovem lá atrás, pode vir aqui, vem cá, meu filho. Ó Deus, que gostoso ver a tua manifestação no meio de nós. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é a eloquência de nenhum homem, não é nenhum projeto de igreja, mas o teu mover no meio de nós. E se aqui na frente estão pessoas se dobrando ao teu evangelho, é porque o Senhor está falando, o Senhor está impactando corações aqui, fazendo milagres no meio de nós. Cada vida aqui uma história, cada história um recomeço. O Senhor é poderoso, Deus. E nós queremos agora, em nome de Jesus Cristo, colocar nas tuas mãos a vida de cada um destes irmãos, destas irmãs, dessas pessoas que vieram à frente. Não conheço a realidade da vida de nenhum deles, mas o Senhor conhece a intimidade de cada um. O Senhor sabe da necessidade de cada um. O Senhor sabe da dificuldade de cada um. E o Senhor, em nome de Jesus Cristo, há de cumprir na vida deles todas as suas promessas de restauração, de transformação, de cuidado, porque o Senhor é um Deus fiel. Coloque nas tuas mãos agora, ó Deus, cada família aqui representada. Que o teu Espírito Santo, que já passeia no meio de nós, possa cuidar de cada família, de cada filho, de cada pai, de cada irmão, de cada marido, de cada esposa. Cuida de maneira poderosa, Senhor, e derrama a tua bênção, derrama a tua paz, não somente hoje neste encontro abençoado, mas em todos os dias de nossa vida, no nome daquele que vive e que reina para sempre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Dê um abraço na pessoa do seu lado e diga assim: Deus te abençoe, Deus te dê paz, Deus te dê graça, Deus mude a sua história naquilo que precisa ser mudado. Amém.